Oi, gente! Bom, hoje estamos aqui, não da melhor maneira possível, porque tô com meu cabelo natural, não é como eu gosto muito, mas não deu pra fazer escova, não deu pra fazer chapinha, porque tá muito calor. Mas vamos lá, então, se vocês estiverem se perguntando assim, o que aconteceu com o teu cabelo, Josiane? Ele secou naturalmente, e é isso aí, né, gente? Ele é assim, onduladinho, e chapinha até pra isso. Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de dizer pra vocês que o batom que eu estou usando é o Clueless, da Colourpop Cosmetics. O assunto do nosso vídeo de hoje é um dos que foi super pedido por vocês, e toda vez que eu postava foto de swatch dos batons da Ricoste, vinha alguém comentar lá pra eu fazer esse vídeo. Então aqui está o vídeo com a resenha e os swatches dos batons da Ricoste. Eu fiz swatches das cores novas, que são 8 cores novas dessa linha que saiu agora. São as cores que estão mais em evidência, são as cores que estão sendo mais procuradas, e a coleção que eu tenho completinha com as cores todas é essa coleção nova. Mas antes de vocês verem, eu gostaria de dizer assim, que falar de batom líquido de acabamento mate, aliás, batom de uma forma geral, mas de batom líquido é uma coisa meio polêmica, é uma coisa complicada, dá uns certos assim descontentamentos, dá umas discussões por aí nas internets, porque o que acontece? Não fica a mesma cor em todo mundo, né, gente? E isso acho que tem que ficar bem claro nas nossas cabeças, que não vai ficar a mesma cor em todo mundo. Já começa por aí, tá? Já começa por aí, já começa que a iluminação, por exemplo, eu fiz os swatches pra vocês agora com luz natural. A luz natural, ela já deixa uma cor mais quente pros swatches do que se tu usa a luz artificial, que é a que eu tô usando agora, que ela já dá aquela qualidade mais fria pras cores. Então, só isso tu já tem uma diferenciação da cor. Enfim, o que eu quero dizer, muda de pessoa pra pessoa. Outra situação que surge muito quando falamos de batons líquidos de acabamento mate é aquela coisa assim, craquela em mim, não craquela em mim, mancha em mim, não mancha em mim. É difícil, gente, tem batom que é super bem em mim, que não mancha, que não craquela, e já vi pessoas dizendo que, nossa, não consigo usar. Então, assim, eles reagem diferente na sua pele, no seu organismo. Infelizmente não dá certo pra todo mundo, infelizmente, mas a gente se cerca de cuidados pra fazer com que dê certo pra todo mundo, né, pra deixar a experiência com o batom, com o produto, a melhor possível. Por isso que eu sempre dou dicas pra vocês de como aplicar eles e de que cuidados tomar pra que não craquele. Eu deixo com vocês os swatches das 8 cores novas dos batons da Ricoste, e em seguidinha eu venho dar o meu depoimento sobre o que eu achei deles, tá bom?
Ok, agora que vocês já viram as cores, vamos aos fatos. Eu quando comecei a ver esses batons pipocando, os swatches deles no Instagram, eu fiquei pensando assim, nossa, eu nunca ouvi falar dessa marca, pois é, vamos ver o que vai ser, né? E aí não me chamou muito a atenção. Aí começou a aparecer mais swatch, e gente, as cores começaram a me chamar a atenção demais, porque eram cores muito bonitas. E quando eu recebi os meus, eu fiquei chocada com as cores, porque as cores eram uma mais linda que a outra, né? Tipo, olhar assim, sério? Porque muitas vezes as cores nacionais elas se repetem, né? Os batons ficam muito parecidos entre si e eu achei elas bem diferentes uma das outras. Até tem um desses batons, eu até fiz um dupe dele com o Faded da Lime Crime. O nude rosado e o Faded da Lime Crime são muito parecidos e o Faded é um dos meus batons favoritos da Lime Crime. Começamos por aí. A variedade de cores é incrível e são lindas. Sobre a cobertura deles, a maioria eu consigo cobertura boa com uma camada só. E isso é muito importante, porque o batom craquela caso você comece a encher de camadas para cobrir falhas do batom, tá? Então, quanto mais fininha for a camada, menos chance tem de craquelar e é isso que acontece com os batons da Ricoste. Não preciso colocar várias camadas para a cor fechar. Se craquela, bom, nenhuma das cores craquelou comigo, nenhuma das cores esfarelou. Sobre a duração, eles duraram um tempo razoavelmente legal, mesma coisa que a maioria dos nacionais bons, que duram até o momento em que você vai fazer uma refeição e aí sai no centro dos lábios. Aliás, até os importados acontece isso comigo, eles inevitavelmente saem no centro dos lábios se eu for fazer uma refeição. Mas fica do lado de fora, no contorno, então você retoca só ali no centro e tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo certinho, dura o resto do dia. Eu acho que eles têm um cheirinho bom quando tu abre assim, a embalagem deles tem um cheirinho bom, tem alguns que tem um cheiro forte, um cheiro de remédio, de produto químico, não sei. Mas os batons da Ricoste eles têm um cheirinho gostoso. E quanto à textura deles, a textura dos batons líquidos de acabamento mate no Brasil, elas são muito parecidas, que são essa mais cremosinha, assim. Então, se tu já experimentou o batom da Vult, se tu já experimentou o batom da Dylos, da Tracta, qualquer um desses mates que você tem aqui no Brasil, se tu já experimentou, a textura deles é super parecida entre eles. Agora, se tu já conhece batons da Kat Von D, que são batons importados, principalmente Lime Crime e Kat Von D, que são batons muito líquidos, eles são como se fosse uma tinta mesmo. Passa ele e ele seca nos seus lábios no mesmo momento. Nenhum, e repito pra vocês, e bato o pé e teimo com quem quer que seja, nenhum dos nacionais que eu provei até hoje é tão líquido quanto esses. E nenhum deles durou tanto quanto esses e também nenhum deles ficou tão sequinho a ponto de transferir tão pouco quanto eles. Transfere muito menos que um batom de bala normal, mas transfere um pouco. E esses batons importados que eu citei pra vocês, dessas marcas que eu citei pra vocês, não transfere nada. Então essas são duas características que eu ainda não vi nos batons nacionais, não importa a marca. Mas de uma forma geral, eu acho que vale muito a pena o investimento. Assim, gente, já me relataram diversos preços diferentes. Eu já vi pra vender por menos de R$10 até por mais de 20. Então depende de onde você mora, depende de onde você vai comprar. Normalmente nas lojas da internet, normalmente em lojas que vendem pelo Instagram, são mais baratos. Em lojas físicas eles são mais caros, mas o custo-benefício é ótimo. Então assim, mesmo você pagando R$20 por eles, vale a pena mesmo, que são muito bons, as cores são lindas, duram pra caramba nos seus lábios, não são ruins de usar, porque mesmo eles sendo cremosos, eles secam, fixam bem e não deixam aquela sensação de lábios repuxados assim e tal. Então de uma forma geral, eu super aprovei, gostei demais desses batons e eu espero que a marca continue lançando mais e mais cores pra agradar a todos. Então é isso, gurias, eu espero que eu tenha conseguido passar a minha experiência com os batons. Eu posso dizer que foi positiva desde o início, super positiva. Eu sempre falei bem deles no Instagram porque realmente eu gostei bastante. É um dos meus nacionais favoritos, com certeza. Você pode deixar aqui embaixo a sua experiência com os batons da Ricoste também. Pra quem tava querendo saber mais a respeito deles, eu espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês, tenha ajudado vocês, né, pra não investir numa coisa que não fosse boa, né? Você sabe que se não fosse boa, eu ia vir aqui dizer pra vocês, ó, não compra porque não é legal, mas vale a pena. E eu espero que vocês tenham gostado, então se gostou, deixa o teu like aqui pra mim, pode deixar, certinho, combinado? Porque não custa nada, super rapidinho pra você e pra mim significa demais. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, beijão, tchau, tchau!